e atuação em conjunto com o setor privado. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Quando nós falamos em desenvolvimento sustentável, é justamente para priorizar aquilo que é necessário. A atividade econômica é fundamental, não só no nosso país, mas de uma forma geral, mas também a proteção ambiental. E nós provamos, nesses 4 anos, governador, que é possível conciliar essas atividades. Nós tivemos no estado de São Paulo o Acordo Ambiental São Paulo, a exemplo do Acordo de Paris, buscando fazer com que as empresas pudessem ter um incentivo para a redução de emissões. Nós começamos às vésperas da COP de Madrid com 55 empresas e terminamos esses 4 anos com 1.600 empresas participando desse acordo. Um peso bastante grande. Eu não posso deixar de cumprimentar também o presidente Temer, cumprimentar pelo trabalho, pela excelência, por tudo que ele significa para o nosso país. E também, como sou professora da Faculdade de Direito da USP, um cumprimento especial ao nosso presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Barroso. Eu cumprimento os governadores aqui, trabalhos incríveis que são realizados nesses estados, e, claro, como eu venho da academia, da Universidade de São Paulo, sou dirigente da Universidade de São Paulo na área de sustentabilidade, eu preciso dizer que nós, de fato, estamos vivendo um período de eventos extremos. Isso está muito claro para todos nós. Por isso, nós falamos em emergência climática, inclusive. E o que nós temos visto em termos de dados, inclusive dados da ONU, como da OMM, a concentração de dióxido de carbono na atmosfera aumentou mais de 10% em 2 décadas. Isso significa muito. Isso significa muito para a nossa qualidade de vida. Né? Significa também que as emissões de gás ligadas às atividades industriais que estão baseadas em combustíveis fósseis ainda estão persistindo num nível muito alto. Nós chegamos a 420 ppm, o que equivale a um aumento de 151% nas emissões de gases de efeito estufa desde os níveis pré-industriais. Essa contextualização é importante porque o ano de 2024 também foi considerado o ano mais quente da história. Pela primeira vez, a nossa temperatura global esteve acima do 1,5, vamos dizer assim, 1,5 de graus Celsius da média entre 1850 e 1900. Nós superamos o limiar climático. Isso significa que não quer dizer que nós vamos ter uma frustração da média da nossa proposta de redução de emissões até o final do período proposto, mas nós temos desafios. Eu acho que, como alguém que vem da academia, eu preciso fazer esse alerta do quanto nós precisamos ainda avançar, do quanto nós precisamos de iniciativas concretas até a COP30, né? A nossa expectativa de sediar esse ano em Belém a COP do clima. O Brasil é um país anfitrião e vai ter sua responsabilidade em função disso. O ano de 2024 teve vários eventos extremos, que foram aqui mencionados antes. Então, a questão das chuvas no Rio Grande do Sul, também as queimadas na Amazônia, e o ano de 2025 já deu início com os incêndios na Califórnia. Todos nós acompanhamos isso e vimos que, hoje, esses efeitos nefastos do aquecimento global não estão atingindo somente as nações mais vulneráveis a eventos climáticos e nem tampouco só os países em desenvolvimento. Eu acho que essa é uma questão que precisa ser pensada, né? Que mudança nós precisamos? Então, eu trago uma pergunta, né? Qual é a nossa agenda em 2025? E a resposta vai para além do tema que foi colocado aqui para o painel, para além da transição energética. É seguro afirmar que a agenda de 2025 deve ser a segurança climática, ou melhor, um sistema climático estável. Bem, foi na COP de Dubai, há pouco tempo, há 1 ano atrás, que nós tivemos, depois de mais de 30 anos dos países discutindo questões climáticas, a primeira, vamos dizer, o primeiro sinal para uma real transição energética. Foi justamente em Dubai que saiu
a decisão de que nós temos que atuar para a transição energética e eliminação dos combustíveis fósseis. Só que isso aconteceu há 1 ano. E o que nós temos de concreto pós essa decisão? Então, é preciso agir. Eu estive também na COP de Baku, recentemente, onde nós tivemos resultados pífios do ponto de vista do financiamento necessário para os países em desenvolvimento adotarem as medidas efetivas. Então, todos esses fatores nos levam a uma análise de quais são os setores prioritários. A questão da energia renovável, da bioeconomia, da descarbonização industrial, da mobilidade urbana sustentável. Ou seja, são muitos setores econômicos envolvidos na necessidade que nós temos hoje de uma economia de baixo carbono. Resta saber como os países vão se posicionar, mas resta saber também como os estados vão se posicionar. Os governos subnacionais têm um papel fundamental nessa agenda. Eu tive o prazer de estar em reunião com o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, à época da COP de Paris, quando eu era secretária do Meio Ambiente, e o secretário Ban Ki-moon já colocava que a agenda da sustentabilidade nós vamos ganhar ou perder nos governos locais. Então, como os nossos estados vão se posicionar? Esse desafio da emergência climática, ele leva a uma ideia não só de transição energética, mas de transformações sistêmicas, de repensar padrões de consumo, políticas econômicas e a governança. É preciso ter alternativas para a descarbonização. Essas alternativas têm que ser colocadas. E eu queria apresentar aqui 4 pilares que são fundamentais quando nós falamos em projetos e em descarbonização, envolvendo os stakeholders. O primeiro deles é o combate ao greenwashing, a famosa, numa tradução literal, lavagem verde, que não é mais desejável e não é aceitável no contexto atual. O risco reputacional é enorme. Então, ao se adotar um projeto, ao se adotar uma forma de descarbonização, isso precisa ser muito bem visto, para que não haja questionamentos no futuro, né? Os players que estão atuando no mercado de carbono, inclusive em projetos jurisdicionais do REDD+, precisam ser considerados. Esse mecanismo que foi adotado pela Convenção do Clima permite justamente que os países em desenvolvimento possam recompensar as emissões evitadas com o desmatamento. Mas este é um tema muito sério. E o Brasil, como anfitrião da COP, também tem uma responsabilidade, os seus estados da mesma forma. O próprio secretário-geral da ONU atual, Antônio Guterres, coloca claramente que os nossos desafios hoje são em transparência e combate ao greenwashing. O segundo ponto que eu coloco é de governança. Uma política clara de rastreabilidade e de compliance, garantindo uma atuação ética, inclusive nas estratégias de descarbonização. Terceiro ponto foi mencionado aqui, já pelos ministros do Supremo, a segurança jurídica para a criação desses ativos. A segurança jurídica precisa ser vista, porque os clientes, entre aspas, que vão adquirir créditos vêm de outros países e vão buscar essa segurança. E, por fim, o quarto pilar é justamente o respaldo dos projetos na ciência. É o papel da academia, é o papel das universidades no desenvolvimento da ciência. O nosso país foi pioneiro em programas de descarbonização. Muitas vezes nós esquecemos disso. Mas o Brasil teve o álcool, com desenvolvimento do etanol fortemente, biocombustível, inclusive, né? E também com o Proinfa, na questão do setor elétrico. Então, indiretamente, são programas que já vêm contribuindo com a descarbonização. Portanto, nós temos, sim, um protagonismo. E eu queria dar um exemplo real para os senhores, porque muitas vezes a gente fala num plano teórico e não esquece de trazer a questão prática. A Universidade de São Paulo, recentemente, em dezembro, criou um novo centro de pesquisas ligado à reitoria
uma iniciativa da reitoria da USP, que é o USP Proclima, que eu tenho, inclusive, a alegria de coordenar. Esse centro, ele vem com um viés muito claro, trazido, inclusive, pelo reitor da universidade. Não podemos pesquisar simplesmente no plano teórico. O papel hoje da academia é trazer soluções práticas, reais, para o contexto da sociedade e para as atividades econômicas. E, na escolha da criação do centro, nós trouxemos conosco justamente uma empresa, mesmo sendo uma universidade pública, uma empresa. Essa empresa é a Ambipar, que está aqui representada no evento. Bom, eu estou falando de uma universidade brasileira que é a única que figura entre as 100 melhores do mundo e está entre as top 5 em sustentabilidade no mundo, a Universidade de São Paulo. Com orgulho, a área que eu dirijo, inclusive, em sustentabilidade. E o nosso olhar é de que trazer uma empresa como a Ambipar, que é uma multinacional de soluções ambientais e é uma multinacional brasileira, é algo fundamental para reforçar aquilo que nós, como Brasil, temos condição de oferecer. Uma empresa que trabalha com descarbonização, economia circular, transição energética e que está presente em mais de 40 países. Eu queria relatar aos senhores que um elemento fundamental para a escolha desse co-criador do centro, que vai opinar nas pesquisas desenvolvidas na Universidade de São Paulo, foi justamente a qualidade da governança de sustentabilidade. Isso é fundamental. Como ter critérios de governança, de uma forma geral, e como ter critérios de governança de sustentabilidade, inclusive aceitáveis no plano internacional. Nós temos aqui uma empresa que trabalha com padrões da Bolsa de Nova York, em termos de governança e transparência, relatórios financeiros, né, e de sustentabilidade, auditados externamente. E nós estamos falando de uma capacidade de projetos com até 5 milhões de toneladas ano de carbono. Então, essa parceria visa fortalecer os projetos de preservação, de reflorestamento, e, obviamente, essa é uma ideia que deve se espraiar no nosso país, que os projetos sejam respaldados também cientificamente, né? Eu queria fazer só menção a um dos projetos que hoje está em curso, que é o projeto Corredores de Vida, que é em parceria com o Instituto IP, extremamente reconhecido também, que é o Instituto de Pesquisas Ecológicas. Esse projeto foi eleito o melhor projeto de créditos de carbono do mundo em 2022. É um projeto fantástico de restauração de 75 mil hectares de corredores ecológicos na região oeste do estado de São Paulo. Remoção de CO2 para árvores nativas, algo que nós fizemos numa proporção menor no estado de São Paulo nos anos de 2015 e 2016. Aqui nós estamos falando de um potencial de sequestrar 29 milhões de toneladas de CO2 em 50 anos. Então, eu entendo que, para que nós possamos, de fato, caminhar para uma transição energética, nós temos que olhar para o concreto, para aquilo que, de fato, está acontecendo, né? A USP, junto com a Ambipar, foi nada mais do que a união de expertises em prol de uma inovação sustentável, para que as pesquisas possam impulsionar o cenário climático mundial. Não só o posicionamento do Brasil, mas também em nível global. Os nossos desafios são muitos para a COP30, são também desafios importantes e necessários para a qualidade de vida no nosso país. Estou aqui diante de um grande constitucionalista, agora me refiro ao professor Michel Temer, e, sem dúvida, a nossa Constituição Federal prevê um direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Esse direito precisa ser uma realidade, como foi colocado aqui pelo governador Riedel, em todas as esferas da sociedade. Por isso, também, um trabalho muito grande em prol da justiça climática. E o meu desejo de que o nosso país seja esse grande anfitrião
e possa apresentar soluções reais e concretas, que já estão acontecendo no nosso país e gerando e propiciando esse verdadeiro direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ao qual me referi, não só para nós, mas também para as futuras gerações. Muito obrigada.